Olá, seja muito bem-vindo à Identidade Astrológica. Eu, Carmen Sampaio, você, ou Preclaro, você, a Preclara, e a gente vai estudar a mágica de nos identificarmos astrologicamente. Este vídeo é sobre o ascendente. O ascendente é o lugar onde nós nos declaramos para a vida. Por isso que eu usei essa palavra. Preclaro é aquela pessoa que está disponível, que está disposta a aprender, a se esclarecer, a se estabelecer no mundo de uma maneira mais estável. E aí a natureza nos dotou do quê? De uma alma que quer nascer, nasceu. E ao nascer ela recebe primeiro um corpo. E esse corpo é o ascendente. O ascendente é aquele lugar aonde nós vamos aprender a nossa convivência com o planeta Terra. O ascendente é a roupa que a gente vai usar para se apresentar para o mundo. Uma pessoa que nasceu perto das 6 horas da manhã, ela vai ter o Sol e o ascendente, se ela nasceu em São Paulo, por exemplo, no mesmo signo. Então ela vai ter a essência solar e o ascendente muito semelhantes, muito parecidos. Fica tranquilo que a gente vai estudar muita coisa. Então, cada peça é um retalho para a gente ir agregando. O ascendente é o lugar para eu aprender sobre a persona. Então vamos explicar. É a persona, o corpo, o status quo no planeta. O que é a persona? É a tradução da personalidade desenvolvendo-se na vida para conseguir se comunicar, para conseguir, enfim, se estabelecer. E o corpo é esse instrumento que eu tenho, que você tem, que todos nós temos, para poder viver neste universo. E o ponto muito importante de compreender, o ascendente, ele é uma parte de quem somos, mas ele não é o todo de quem somos, mas ele é uma parte muito importante, porque ele é o instrumento para a gente viver aquilo que a nossa alma quer. O ascendente é aquele que ascende, que está para se desenvolver, por isso que recebe esse nome. O ascendente tem uma analogia com a casa 1, ele é a própria casa 1. Então, na linha do ascendente, a gente vai ter o ascendente. Não necessariamente o ascendente e a casa 1, porque a gente está falando da casa 1 e do ascendente. Não necessariamente eles serão sempre o mesmo signo. Por isso vai aparecer aqui um desenho mostrando para você que pode você ter um começo de um signo, ser o seu ascendente, e ter uma sequência, ser o corpo desse ascendente, o outro signo, o signo subsequente. Mas fica tranquila, porque isso a gente ainda vai conversar muito mais. Primeiro é entender o que é o ascendente e a casa 1. O ascendente é a persona, a casa 1 é o corpo, e os dois juntos são uma coisa só. Né? E o ascendente é o lugar para a gente se expressar na existência. Tem que gravar isso, por isso que de vez em quando eu repito as expressões, porque o seu interno tem que tomar posse disso. Uma das questões mais importantes ligadas ao ascendente é qual é a tecnologia, qual é a ferramenta que eu vou usar hoje para ser o meu melhor. O ascendente ele já está o tempo todo preparado para isso. Você nem pensou nisso, mas o tempo todo o teu corpo já sabe que ele precisa fazer isso. E por que isso é tão importante? Para você tomar posse de quem se é. O corpo é a dádiva para a gente poder se manifestar no planeta. É na casa 1 que a gente vai entender isso. A casa 1 também a gente vai entender o nosso processo mental, os nossos processos cerebrais. A gente vai entender quais são as zonas de conforto que a gente tem, onde a gente sente as endorfinas, como a gente sente as serotoninas, como acontece a adrenalina no nosso corpo, como que acontecem as nossas emoções. E todo ascendente e toda a casa 1 tem um regente. E por isso que você recebeu o seu mapa, você, se não recebeu, vai receber, você vai ter lá aquela informação. Qual é o seu ascendente? Qual é o regente do ascendente? O ascendente precisa estar consciente para se manifestar.
Não que você precise estar consciente, é ele por si só. Ou seja, mas Carmen, isso fica complicado, fica. Mas olha, é complicado, mas é divertido, porque é o grande aprender da casa 1 é exatamente esse. Entender o que é que eu tenho como corpo, o que eu tenho como instrumento para me manifestar no mundo, quais são as roupas do corpo, não apenas a vestimenta, mas a roupa da alma para se manifestar no planeta. A casa 1 é isso. Quando a casa 1 é muito tensa, a gente tem que enfrentar muitos desafios. Quando o regente da casa 1 está muito tenso, significa que nós vamos enfrentar desafios. E o que são os desafios? São as melhores oportunidades, por isso nunca se preocupe se você tem um aspecto tenso. Você só precisa compreender esse aspecto. Porque todo aspecto tenso guarda em si o segredo do sucesso. É uma regra, principalmente do ascendente. Um ascendente tenso significa que essa criança, desde muito cedo, desde muito jovem, teve que enfrentar desafios. E é óbvio que uma pessoa que desde muito cedo teve que enfrentar desafios, ela fica mais paramentada de ferramenta para lidar com o mundo. Ah, então quem tem aspectos fáceis significa o quê? Significa que ela tem umas facilidades. Significa que essas facilidades podem ser para servir a si mesma ou para servir as outras pessoas no mundo, às vezes numa outra área. E é muito importante entender o processo da casa 1 como a tomada de posse de quem de verdade somos. A tomada de posse de quais as escolhas que nós vivemos, experimentamos para ser um ser melhor na vida. O corpo é a responsabilidade física e ela é sua. Todo ascendente, toda a casa 1 tem um regente, como eu já disse. E esse regente, dependendo de onde estiver, ele vai nos contar os segredos do mapa. Que lá mais para frente você vai conseguir compreender. Pode ficar tranquila, pode ficar tranquilo. Porque é realmente um juntar as peças. Onde nós temos o regente do ascendente vai contar como nós nos comportamos no mundo. Então, se eu tenho um ascendente em Áries, o regente de Áries é Marte. Eu vou ver aonde está Marte. Se eu tenho um ascendente em Touro, o regente de Touro é Vênus. Eu vou ver aonde está Vênus. Se eu tenho um ascendente em Gêmeos, o regente de Gêmeos é Mercúrio. Então eu vou ver onde eu tenho Mercúrio. O regente da Lua, do signo de Câncer, é a Lua. Aqui eu dei uma trocadinha, mas tudo bem. O regente de Câncer é a Lua, eu vou ver aonde ela está. Se o meu ascendente é Leão, eu vou ver aonde está o Sol. Se o meu ascendente é Virgem, eu vou ver aonde está Mercúrio, porque Virgem também é governado por Mercúrio. A regência de Virgem é Mercúrio. Se o meu ascendente é Libra, eu vou ver aonde está Vênus. Novamente nós temos dupla regência. Lembra que Vênus rege Touro e rege Libra também. Se o meu ascendente é Escorpião, eu vou ver aonde está Marte e aonde está Plutão. Porque olha que interessante, é um signo que tem duplo regente, Marte e Escorpião. Mais para frente você vai entender por que isso. E se o meu ascendente é Sagitário, eu vou ver onde é que está Júpiter e o que ele está fazendo no mapa. E se o meu ascendente é Capricórnio, eu vou ver onde é que está Saturno. E se o meu ascendente é Aquário, eu vou ver onde é que está Urano e Saturno. Novamente outro signo fixo que tem dupla regência. E se o meu ascendente é Peixes, eu vou ver aonde está Netuno. Você precisa se preocupar com isso? Nem um pouco. Você só precisa deixar as informações chegarem até você. E eu vou explicar por quê. Eu estou conversando com a sua mente consciente, mas eu não estou conversando só com a mente consciente. Eu estou também conversando com a sua mente inconsciente. Eu estou conversando com aquelas partes instintivas da sua natureza. Tá? Então agora nós vamos entrar no exercício da tomada de posse do próprio ascendente. Você vai se despir. Sim, depois de terminar o vídeo. Você vai se despir. Completamente nua, completamente nu. Porque você vai tomar posse do seu ascendente. Você vai se despir e colocar as suas mãos acima da sua cabeça e vai colocar os seus pés em posições
meio abertas, aquele desenhozinho do Charlie Chaplin, ok? Você pode abrir um pouquinho. Tem gente que chama a posição de 10 e 10. E você vai colocar as suas mãos para cima e simplesmente receber. Você vai se permitir receber. E quando você perceber que sentiu um leve frescor, mínimo que seja no seu corpo, um leve aquecimento, mínimo que seja, abrace seu corpo. É simples assim. A simplicidade às vezes assusta. A simplicidade às vezes nos comove. Mas faça o seu exercício. Esse é o seu compromisso com o seu ascendente.